Então, vamos começar sem demora, porque o assunto também depois, quem estiver chegando, vai participando. Edilei, faz uma oração para nós aí. Amém. Amém, né? Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Meu Pai, toma, meu Pai, a direção, meu Pai, do Amém, nosso entendimento, Jesus. do nosso intelecto, Pai, em nome de Jesus. Pai, direciona, Pai, a vida da pastora Adilaine, Pai, Amém, continua, Jesus. Pai, dando graça, sabedoria, entendimento, Pai. Pai, que ela consiga passar, Pai, Amém, através, meu Jesus. Pai, desses vídeos, Pai, todo conhecimento, Pai, para o nosso Amém, coração. Senhor. Meu Pai, que cada um, meu Pai, que está conseguindo entrar, Senhor, nesses vídeos, consiga, Aleluia. Pai, absorver, meu Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, meu Pai, e do seu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, então. Amados, se vocês quiserem ficar com o microfone aberto, desde que não esteja fazendo nenhum barulho, assim, do ambiente, pode ficar. Até para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. O nosso estudo hoje é sobre o livro de Gênesis, certo? Então, é muito importante a gente entender que praticamente o livro tem, vamos dizer assim, ele está dividido em vamos dizer assim, duas partes. A primeira parte que nós vemos aí em Gênesis é a parte que vai falar da criação até o dilúvio, ok? Tendo como o ponto mais importante a gente falar um pouquinho hoje sobre a criação, tá? E a segunda parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda parte, que começa no capítulo 12, vai falar da história de Abraão, Isaque, Jacó e José, ou seja, dos patriarcas. Então, já deixo para vocês assinalado isso. Esses dois pontos são os pontos mais importantes no capítulo, no livro de Gênesis, tá? Os dois pontos mais importantes: a criação e a queda do homem, e a história dos patriarcas, principalmente falando de quem? Abraão, certo? Então, se vocês conseguirem assimilar bem essas duas questões, vocês vão entender bem o que vai suceder depois, ok? Então, falando sobre a criação, na própria apostila de vocês, nós temos um resumo aí, um quadro. Vocês estão com a apostila aí? Sim. Na minha apostila, está na página 24. Não sei se é de vocês também. Dá uma olhada aí. 22. 22? 22. Então tá. Então veja, uma coisa importante nós sabemos sobre a criação é que Deus é o Criador. Ah, pastor, isso parece tão simples. Não, não é tão simples, tendo em vista que muitas pessoas não creem na criação, né, ou no criacionismo, e defendem outras ideias a respeito da origem do mundo e do homem. Mas nós temos que ter essa plena convicção. Tem alguém que não acredita que o mundo foi criado por Deus? Tem alguém que está em dúvida ainda? Eliane, está acreditando aí que o mundo foi criado por Deus? Sim, Todos pastora, nós, né? com certeza. Exatamente. Então, aqui nessa página, vocês vão ver o seguinte, um comentário que está escrito assim: sabemos que Deus é o sujeito da criação. Estão vendo aí? Bem no meio da página. Eu pedi para você ficar com ele lá fora. Encontraram aí na página 22, então? Sim. Sabemos que Deus é o sujeito da criação e que essa narrativa apresenta uma verdade absoluta. Existe um Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Deus é soberano e racional. Ele pensa antes de realizar as ações, ele planeja os seus atos antes de executá-los. E olha bem essa última parte. Sempre tem um propósito definido. Tá? Então, esse parágrafo é muito importante vocês terem aí uma referência, porque ele resume muito bem essa questão da criação. Né? Primeiro, que Deus é sujeito da criação. Ele agiu na criação,
foi ele quem criou. E isso é uma verdade absoluta. Logo abaixo, vocês vão ver que tem um quadro. Prestem atenção. Quem tiver com o microfone e não puder deixar em silêncio, desliga, tá? Então, logo abaixo vocês vão ver que tem aí o quê? Um quadro de resumo de como o mundo foi criado. A gente mostra muito isso para criança, né? Faz as figurinhas do que criou. Mas olha que vocês têm que prestar atenção aí. Duas coisas importantes, tá? Logo o comentário que está aí. O grande clímax da criação, Deus deixou por último, certo? Que nós sabemos que a última coisa a ser criada foi quem? Sétimo dia. O homem. O homem no sexto dia, certo? E aí nós sabemos que existem o quê? O sétimo dia, dia do descanso do Senhor. Então, fica claro que quando nós observamos os primeiros dias como bons, o sétimo Deus santificou. Essa é uma coisa muito importante para analisar o sétimo dia. Não vou entrar na questão teológica, né? De que se o sétimo dia é no sábado, se é no domingo. Mas, de qualquer forma, pensem vocês. Deus se preocupou em descansar. Será que Deus estava tão cansado assim? O que vocês acham? Não, Deus não se cansa. A questão mesmo é que Deus estava instituindo justamente um dia de descanso, né? Vocês já prestaram atenção como o nosso mundo está hoje? Não tem mais esse dia, né? Verdade. O comércio utiliza o domingo ou o sábado, quer dizer, nós não temos mais esse tempo sabático, que a gente poderia falar, para se refazer. Ou até para admirar, o próprio Deus admirar o que fez. E a Bíblia fala que ele santificou o sábado. Então, esse já é um ponto muito interessante para a gente pensar, tá? Qual é a questão em relação à criação? Quero que vocês leiam esse versículo que está na outra página, que está lá em Hebreus 11:3, certo? Que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Tendo a gente, vamos dizer assim, destacado esse pequeno início, pela fé. Não há outra maneira de você acreditar na palavra de Deus, na criação, e em nada do que nós formos falar aqui, se não for pela fé. Vocês entenderam? Amém. Muita coisa não vai estar escrita em outro lugar, vai estar escrito somente na Bíblia. E aí nós vamos ter que ter essa fé. Alguma dúvida sobre a questão da criação? Não. Alguma dúvida? Olha um ponto interessante que eu quero colocar agora para vocês, é a queda do homem. A queda do homem, vamos entender aqui. Antes disso, anota aí que eu quero que vocês me respondam isso para a próxima aula. O que significa... Depois eu vou escrever também, tá? Lá, mas se quiser anotar, anota. O que significa dizer que o homem foi criado como imagem e semelhança de Deus? É uma questão. O que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? E nesse ponto, acho que é importante a gente falar aqui no que o homem poderia ser semelhante a Deus, né? Você tem alguma ideia? Nas características, né, pastora? Pode falar. Nas características, como zeloso, como amoroso, como bondoso. Deus criou o homem, né, para ser nas qualidades. Deus criou o homem para ser a imagem dele nessas qualidades. Uma coisa importante que eu vou deixar para vocês pensarem, para responder essa pergunta.
na verdade, isso, que de toda a criação, apenas o homem e a mulher são descritos como criados à semelhança de Deus. Isso já faz uma divisão, nossa, nos distingue, né, dos animais. Então, nós somos assim, vamos dizer assim, como estou falando aqui, que isso nos dá a condição de nós, inclusive, termos relacionamento com Deus, que é o que Deus espera de nós, certo? Como criaturas, que nós, como suas criaturas, sendo a imagem e semelhança dele, que não é ser igual a Deus, né, gente? Nós não somos iguais a Deus. Nós somos semelhantes, parecidos. Existe uma, eu não sei se é na disciplina agora, porque tem 3 teologias sistemáticas, uma delas vocês vão ver esse ano, e esse assunto é abordado sobre justamente isso, nos atributos de Deus. Por exemplo, Deus é onipresente. O homem não é onipresente. Deus pode estar em todos os lugares. O homem não é. Então, nós não vamos poder dizer que nós somos criados iguais a Deus. Tem atributos ou qualidades, que nem a que o Edilei falou. Qual qualidade você falou, Edilei? Pode falar aí de novo? Eu falei a questão da inteligência, do sentimento. Ótimo! Isso sim, nós somos bem parecidos com Deus. Deus sente, Deus pensa, Deus planeja, Deus decide. E essa capacidade também está no homem. É poderoso isso, né? Sim. Você pensar que você tem algo de Deus em você. Deus compartilhou algo dele conosco. E isso é maravilhoso você pensar. Mas há atributos ou qualidades que não pertencem a nós, somente a Deus. Então, vocês ainda vão ver esse assunto. Mas respondam essa pergunta para mim, tá? E na próxima semana eu quero fechar esse assunto, para vocês analisarem um pouquinho o que significa ser imagem e semelhança de Deus. Tá? Pastor. Pode perguntar. Pastor, uma coisa eu estava estudando ontem, sim. Aí eu vi aqui. Pode falar. Deixa eu ler aqui no capítulo 23. Outra teoria afirma que a frase da criação do homem pode ser melhor interpretada da seguinte maneira. Aí ele colocou entre parênteses aqui, ó. Entre aspas, aliás. Como a nossa imagem e não a nossa imagem. Como a nossa imagem não é a imagem de Deus. Qual a página que está? Na página 23, nessa teoria, cadê? Tópico 2, o homem e a queda. Lá o homem e a queda? Aí fala, lá pro final do meio, fala sobre isso aí. Tá entre como começa a frase? Não é a imagem de Deus. Oi? Como começa a frase? Na verdade, não começa... Quando estudamos a teoria da doutrina, eu vou ler desde o início para a senhora encontrar aí. Quando estudamos a teoria da doutrina de imagem, aí vai descendo. Isso, vai descendo lá para o finalzinho, aí fala. Pode continuar. Aí vai falando. Cadê? A tradicional que é o homem, a imagem de Deus, no sentido de compartilhar, né? Que você explicou muito do que é de Deus. Ou seja, o homem como Deus tem personalidade, inteligência, se você explicou, né? Aí, entretanto, ser a imagem de Deus, na realidade, é ser semelhante a Deus. Aí vai descendo mais um pouquinho. Outra teoria afirma que a frase da criação do homem pode ser melhor interpretada da seguinte maneira. Aí chegou aqui, onde eu estava estudando ontem, como nossa imagem, e não a nossa imagem. Como a nossa imagem, não a imagem. Então, isso é uma coisa até que eu quero mesmo discutir com vocês, mas vocês viram como termina aí? Grande diferença é no sentido teológico. Por quê? Porque quando a gente entra na questão da teologia, há pessoas que terão diferentes posicionamentos a respeito desse assunto.
entendeu? Alguns podem dizer, como está aí, ó, nessa teoria do Imago Dei, tem algumas suposições. Uma suposição tradicional de que o homem é a imagem de Deus, no sentido de que ele tem muito do que Deus é. Ou seja, o homem, como Deus, tem personalidade, inteligência, sentimento e vontade. Uma linha teológica diz isso, que, como eu acabei de falar, né? Que muito do que Deus é, o homem tem. Eu acabei de falar isso para vocês. Essa é uma suposição tradicional, tá? Teológica. O que é a teologia? A teologia é um estudo que vai dentro do ponto, do assunto, e vai levantar diversas possibilidades. Ou outra coisa, ele está dizendo, entretanto, ser a imagem de Deus na realidade é ser semelhante a Deus. E é óbvio que em sentido restrito. Então, veja que outra teoria diz que não temos nada igual a Deus. Nós temos só semelhante. E outra teoria também afirma que a frase da criação do homem pode ser melhor interpretada como nossa imagem e não a nossa imagem. A grande diferença é no sentido teológico. Ele mudou duas palavras, o como, né? Isso. Em vez de como, ele colocou o A com crase, que ainda diz assim, eu acho que remete mais não à igualdade, né? Então, isso aqui é uma explicação teológica. O que nós vamos fazer diante de uma afirmação teológica? Vamos adotar uma dessas teorias. Vamos defender ou vamos trabalhar com uma delas. Eu sou aqui, pelo que eu estou entendendo, essa questão da tradicional, ela coloca o homem, a imagem de Deus, como se a gente tivesse algo como Deus tem. E se você for ver na explicação, por exemplo, da teológica, quando fala dos atributos, tem atributos que Deus tem e que nós também temos. Ele colocou em nós. Uma questão que eu quero colocar, que às vezes confunde em relação a isso, sabe o que é? O homem caiu. O homem pecou. Ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus? Sim. E agora? Sim, continua. Ele não deixou de ser criação de Deus. Mas ele precisa ser o quê? Regenerado. Nova criatura. Tem coisas, né, que Deus criou, que faz parte da nossa constituição de ser imagem e semelhança de Deus, que hoje está... O que aconteceu? Está sendo destruído no próprio homem. Então, o homem precisa ser regenerado. E é essa toda a caminhada que nós vamos ver, que Deus vai fazer a partir de quando o homem pecou, para resgatar esse homem. Agora, já está comprovado que nós não vamos chegar a essa posição aqui nessa terra, gente. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais experimentamos de Jesus, quanto mais recebemos do Espírito Santo, mais parecidos e mais próximos do homem original que Deus criou, nós vamos ficando. Mas não vai acontecer aqui nessa terra, vocês concordam? Amém. Mais que a gente receba de Deus, porque nós passamos a fazer parte de um processo de santificação. Mas ela não vai terminar aqui. Então, é uma trajetória. Então, o que Deus está querendo a partir da queda do homem? Resgatar esse homem. Então, o homem caiu? Sim. O homem errou? Sim, ele pecou. Mas Deus não abandonou o homem, vocês concordam? Amém. Sim. Por isso que continua Deus com o mesmo propósito. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus esperava que o homem e a mulher se multiplicassem. Tanto é que, se vocês pegarem Gênesis 1, 26, eu acho, é Gênesis 1, 26? Eu creio que é. Ou perto de Gênesis 1, 26. Qual foi a recomendação que Deus deu ao homem e à mulher? Vamos lá. Deus disse, depois que ele falou, façamos o homem, né?
Olha, eu até sugiro vocês que depois vocês peguem outras traduções para ler esse versículo, tá? Leia o 26, por favor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é o 1:26. Pode ler o 27 e o 28. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicais e encheis a terra e sujeitai-vos. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso. Então, o que aconteceu? O projeto de Deus era que o homem povoasse a terra. Se ele fizesse isso nessa condição antes do pecado, como seria a terra? Sem pecado. Sem pecado, né? Haveria uma descendência sem pecado. Como o homem pecou, o que aconteceu? A sua descendência já não foi mais como era a primeira. Vocês concordam? Sim. Por isso que Deus precisou, o que nós vamos ver aqui a partir dos patriarcas, constituir uma nação. A partir de alguém. Uma nação que pudesse representar o próprio Deus. Uma nação separada. Que até essa pergunta é muito importante. Por que Deus escolheu constituir uma nação? Porque agora, vocês viram o que aconteceu antes. Noé, entre essa queda do homem e Abraão, quem está lá? Noé. No tempo de Noé, como é que estava a terra? Concentrada num só lugar. Não, e corrompida. Vocês concordam? Corrompida. Pecado. A terra estava corrompida antes de Noé. Por quê? Porque a descendência não foi mais a descendência de Adão e Eva antes do pecado. Foi depois do pecado. Vocês viram que já a primeira família, Adão e Eva, Caim e Abel, já viveram um grande conflito, né, gente? Pensa que é ter uma morte na família. Um filho matou o outro. Já foi um problemão, né? Então, vamos dizer assim, que a terra não era mais como Deus estava esperando. Não era essa terra onde o homem poderia habitar, viver, né, tão tranquilamente como era o Éden. Então, Deus precisou de uma outra solução. O caso que a Devlin falou, Devlin, repita aí, dessa concentração das pessoas. Algo interessante, pode falar. A palavra falava que eles tinham que encher a terra, e eles, na verdade, se encheram um lugar. Encheram ali. Se concentraram todos juntos no mesmo lugar. Não... Tudo tem um começo, certo? Mas, olha, para vocês terem uma ideia, Noé, a maldade tinha se multiplicado sobre a terra inteira na época de Noé. Tá? Preste atenção. Então, Deus tinha que fazer alguma coisa. Qual que era o objetivo de Deus? Se relacionar com o homem, viver em paz com o homem, desfrutar da companhia do homem, da própria terra, mas ela estava o quê? Corrompida. Então, Deus precisou ter uma outra solução. Vocês podem ter certeza, Deus, desde que o homem pecou, ele mesmo deu a solução para o problema. Qual foi a solução? Qual foi a solução que Deus deu para o pecado? Lá no jardim, pastora, Deus matou um cordeiro, né? E tirou e fez um avental para Adão e para Eva, né? Uhum. Simbolizava que quem vinha depois era Jesus, que vinha ser morto como um cordeiro, para o sangue de Jesus poder nos resgatar novamente. Exatamente. Eu entendo assim. Exatamente. Mas esse Jesus, nossa, a reunião vai ser finalizada em 10 minutos.
Então, eu vou abrir novamente, tá? Sim. Depois, tá? Então, o que nós precisamos falar para a gente terminar o assunto? Que nós precisamos falar que o próprio Deus pensou numa solução para resolver o problema da separação que houve entre ele e o homem. Porque o que nos separa de Deus é o pecado, certo? E Deus quer resgatar o homem. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos ter essa visão. Desde o início, Deus já estava... Deixa eu ver que está atualizando aqui. Estão me ouvindo? Sim. Então, Deus já estava procurando uma maneira de resolver justamente esse problema. Certo, gente? Até isso vocês entenderam, né? Agora, para ter um descendente que viesse justamente resgatar o homem, precisaria ter um povo. De onde iria nascer? Israel, né, pastor? É verdade. Pois é. Teria que ter o descendente teria que vir o quê? De alguém. Né? De alguém. Uma vez eu vi um pastor falar uma coisa muito interessante, que eu vou comentar aqui com vocês, que achei interessante o que ele falou. Que depois desse dia que Deus disse que haveria de enviar um salvador ou alguém, né, que faria o papel, né, que a Caroline explicou tão bem aí, né, Caroline? Né? Seria sacrificado, né? Teria que ter sangue, né, para remir esse pecado. Um pastor comentou assim, que a partir desse dia, Satanás ficou de olho para quem será que seria essa pessoa? Quando que ele iria aparecer? Né? Então, toda a descendência, eu imagino, né, era uma expectativa. Né? Eu achei interessante o comentário, embora não seja assim tão... A gente não possa afirmar com tanta realidade. Mas você já imaginou que se Deus veio e trouxe uma solução, o próprio inimigo queria anular aquilo? E a maior arma do inimigo, qual é, gente? Destruir o homem. Vocês prestaram atenção na nossa condição atual? Que o homem cada dia mais está se autodestruindo. Seja nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Hoje a gente chega à conclusão que os animais estão mais humanizados que os próprios homens. Verdade. Então, esse é o plano de Satanás, né? Destruir o homem, a criação, vamos dizer assim, a coroa da criação. Então, esse plano está em curso. Ele quer a nossa destruição, ele quer justamente isso, para que nós não sejamos alcançados pelo amor de Deus, tá? Então, responda essa pergunta, tá? Vou repetir ela aí. Alguém repete, por favor? Escrevi aqui, mas repita aí para mim. Só para a gente depois, eu vou falar um pouquinho mais dessa destruição do homem, quando a gente falar, vocês responderem. O que significa dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso, ok? Tá? Sim. Okay. Então, vamos passar agora para, então, a grande solução de Deus aqui, a princípio, que é Abraão. Certo? Deus resolveu, então, estabelecer um povo nesta terra. E escolheu alguém para chamar, né? Então, nós temos aí quais são os patriarcas que nós vamos ver, que aqui, no caso, eu vou entrar bem na questão do Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, a sua descendência. Abraão, Isaac, Jacó e José. José eu falarei um pouquinho na próxima aula, porque eu quero fazer essa ponte entre o Egito, né, José do Egito e o outro Egito, onde o povo de Israel, em Êxodo, o povo de Israel aparece escravo. Como é que José era o governador do Egito e depois de um tempo o povo de Israel era escravo no Egito? O que aconteceu? Tá? Então, não vou falar sobre José. Vou falar um pouquinho sobre Abraão, né, Isaac e Jacó. Jacó.
Quem era Abraão, gente? Boa pergunta. Abraão era... Boa pergunta. A Bíblia não fala, a partir de Gênesis 12, que nós vamos ver a respeito de Abraão, certo? É. O que fala só no comecinho aí do 12, sobre Abraão? Vamos ver. Gênesis Abraão. 12. Olha, o Abraão, o pai dele chamava Tera. Então, no último versículo do 11, diz o seguinte, né? Aliás, no 11:26 vai dizer que Tera gerou Abraão, era o pai dele. O próprio pai do Abraão, ele foi, vamos dizer assim, Deus já havia dito, Deus já tinha, vamos dizer assim, designado que ele saísse da terra que ele estava, de Ur. Essa terra, Ur, era na Mesopotâmia, não era um lugar onde a gente diz assim, nossa, que lugar abençoado. Se vocês verem, vocês vão ver que era uma cidade que, na verdade, havia muitos ídolos. Idólatra, né? Oi? Idólatra, né? Mas uma cidade importante, tá? Tudo indica, então, que Abraão deveria justamente ser uma pessoa muito bem-sucedida, tá? Então, o que diz aí no versículo 31? Que tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, o filho de Arã, que era o Ló era sobrinho de Abraão, né? E a sua nora, Sara, ou Sarai, e saíram de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Só que eles pararam no meio do caminho. Eu vou conseguir esse mapa, porque aqui não tem, né? Mas vou conseguir um mapa desse para vocês guardarem. Eles pararam no meio do caminho, pararam em Harã. E ali morreu o pai de Abraão. Então, Abraão, na verdade, ele estava a caminho da terra de Canaã. Ele já estava no caminho e Deus, então, falou com ele. O que ele falou? Está no versículo 12:1. Da tua terra, né? Da tua parentela. Isso. E da sua casa, de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Então, olha só. Abraão foi chamado por quem? Deus. Ô, glória, hein? Por Deus, né? Ô, glória. Deus. Tinha muita gente, talvez, nessa lista para ser chamado. Tinha. Mas Deus falou assim, ei, vou chamar Abraão. Abrão, na verdade, né? Que ainda não tinha sido mudado o nome dele. Vou chamar esse homem aí. Porque eu estou vendo que, primeiro, que ele já estava na metade do caminho, né? Já estava seguindo naquilo que o seu pai havia proposto, né? Que era sair daquela terra. E Deus deu um projeto para Abraão. Um projeto dele. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Todos esses patriarcas, embora eles fossem homens comuns, pessoas com seus planos, com seus projetos, na verdade, eles foram chamados por Deus para um propósito, que era justamente isso. Deus precisava e queria que um povo, certo? Queria um povo. E o Deus, então, chamou Abraão. Abraão e a sua mulher, Sara. Eu fiquei pensando nisso muito, assim, como Deus quer começar um povo com uma mulher estéril? Então, amém, gente. Vamos encerrar aqui o assunto do Abraão, né? Senão, não vamos chegar no final aqui. Então, ótimo. Vocês entenderam, então, que a questão de Abraão ser chamado é porque Deus precisava de alguém que desse origem a um povo, que aí começa a história do povo de Israel, ou seja, um povo separado. Deus precisava de um povo separado. E não foi fácil essa tarefa, né, gente? Vocês viram aí, certo?
Certo. Começou com vamos dizer assim, o sim de Abraão, entendendo que Deus precisava dele, e ele indo para uma outra terra, que não era a sua terra, e disposto a ver cumprido na vida dele, não só uma promessa, não só Deus prometeu que também cumpriria um desejo dele. É muito interessante nós pensarmos assim, eu falava esses dias, nós temos que saber que na nossa vida Deus tem um propósito. Nós não estamos aqui nessa terra sem propósito. Certo? Então, todos nós, é muito importante a gente entender isso. Todos nós estamos aqui nessa terra com um propósito. Amém. E Deus também se interessa pelos nossos planos. Certo? Todos nós. Então, de qualquer forma, vocês vejam que Abraão aceitou o projeto de Deus, não tinha nem detalhes de como seria, mas acreditou. Então, a questão do acreditar é muito tremendo. Deus precisava de pessoas que crescem nele. Certo? Vou repetir então. Deus tem sempre um propósito em nossa vida. Né? Nada do que acontece em nossa vida, Deus tem um propósito em nossa vida. Nada do que acontece em nossa vida está solto no ar. E Deus também precisa de pessoas que creiam. Creiam e aceitem os seus propósitos. Mas Abraão também viu realizado um sonho dele, né? Então, podemos dizer que as promessas de Deus se cumpriram em Abraão. Uma coisa interessante é que Abraão foi para a terra de Canaã, esteve na terra de Canaã, mas não tomou posse de Canaã. Só depois que o povo de Israel realmente tomou posse daquela terra. O que vocês acham disso? Ele viveu lá, esteve lá, mas a terra ainda não pertencia ao povo de Deus. Teve que vir Isaac, Jacó, José, Moisés, e depois que esse povo tomou posse da terra. O que vocês acham disso? Deus demorou muito, vocês não acham, não? Sim. Não. Ao tempo certo, né, pastora? Então vocês veem. Abraão já estava na terra e a terra não era deles ainda. A Devlin não está conseguindo conectar o som? Vamos ver. Ah, não. Não, né? Vamos ver se depois ela consegue. Vamos ver. Pode admitir aí. E o Dina também está entrando aí. Tá, então o que eu quero que vocês entendam aqui? Por que Deus precisava de um povo? E escolheu Abraão, né? Mas por que ele precisava desse povo? Isso. Não tô na aula. Conseguiram aí conectar, gente, todos? Sim, consegui. Sim. Vamos lá, deixa eu ver a Devlin aqui. Duas coisas importantes, anotem aí. Por que Deus precisava escolher um povo? Porque ele precisava, né, na verdade, de uma nação onde Cristo iria nascer. Onde o Messias iria nascer. Certo? Então, ele precisava ter uma linhagem. Um povo e uma linhagem. Que vocês sabem que Deus mais tarde confirmou, né? Que o Messias viria dessa linhagem, de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, isso realmente se cumpriu. Ok? Sim. Outra coisa importante, porque Deus precisava de uma nação. Outra coisa importante.
Porque Deus queria um povo que fosse, na verdade, como eu posso dizer, uma nação que fosse um exemplo. Um povo distinto, que guiassem as outras pessoas na direção de Deus. Entenderam? Sim. Pastora, Presta repete aí atenção. Pode falar. repete a primeira pergunta, pastora. Não, na verdade, a primeira, eu estou fazendo Resposta. dando uma resposta, né? Por que Deus precisava de um povo? Sim. Então, por quê? Porque ele precisava de uma Nação. uma descendência, precisava de uma linhagem, de onde viria o Jesus Cristo, o Salvador. Então, ele precisava de um povo, de uma linhagem, de onde viria Jesus, o Salvador. E se cumpriu, tá, gente? Isso se cumpriu realmente. Isso aqui, ó. Certo? A segunda resposta, porque Deus precisava de um povo, é porque ele queria um povo que fosse o quê? Distinto. Um povo Exemplo. distinto, fosse uma nação, exemplo, que guiasse outras pessoas para os propósitos de Deus, na direção de Deus. Só que uma coisa eu preciso falar para vocês. Nessa parte, o povo de Deus falhou. Entendeu? Nesse propósito, nós sabemos que eles falharam. Tá? Muitas vezes se viraram contra Deus, tudo mais, né? A linhagem de Abraão teve, na verdade, se vocês forem ver, Abraão teve quantos filhos? Teve 2 filhos. Que foram Isaac e Isaac e Ismael. eu vou colocar para vocês, não agora, para não trazer, mas eu vou colocar uma foto para vocês que diferencia o que veio através de Ismael, a descendência, e o que veio através de Isaac. Mas a geração de Isaac era o filho da promessa. Então foi a partir dele que Deus instituiu essa nação, certo? Sim. E só um filho, né, gente? Um único filho, Isaac, tá? Depois de Isaac, nós vamos ver quem? Jacó. Jacó. E Jacó se torna importante pelo seguinte, porque a partir de Jacó, na verdade, a partir dele, depois o povo de Israel passou a ser as tribos de Israel. Certo? Então, a gente tem que entender isso também, tá? O que nós podemos falar a respeito de Isaac? Isaac continuou dentro do mesmo propósito do seu pai. Né? Nós vemos que ele permaneceu seguindo na própria promessa, que era alcançar, né, essa terra que Deus estava prometendo. E Jacó da mesma maneira. E mais que tudo, eles se tornaram patriarcas. O que significa dizer que eles foram os patriarcas? Foi o precursor da fé. Que foram os pais do povo de Israel. Uma coisa tremenda isso, né? Devlin conseguiu? Será? Consegui. Ô, Glória. Maravilha. Tava difícil aí. Tava, né? Então, gente, o que nós vamos... É mais importante entender nessa trajetória toda? Que os homens seguiram dentro de um propósito que veio através de Abraão e seguiram na sua geração dentro do mesmo propósito de Deus, que foi esse, certo? E não se desviaram, na verdade. O que deveria ser muito raro, porque vocês já perceberam que todas as vezes que nós assumimos um chamado, nós assumimos um projeto, você sabe que é de Deus, nós vamos sofrer muitas dificuldades no meio do caminho. Por quê? Porque nós sabemos que as coisas de Deus, elas não são vamos dizer assim, não vão acontecer dentro da nossa limitação. Normalidade. Olha só, Rebeca também era estéril.
Pensa, parece que tem alguma coisa errada nesse plano. Então, o segredo desses homens é a sua permanência deles em servir a Deus, por isso foram chamados patriarcas, né? Porque, na verdade, eles foram pais de muitos filhos, se tornaram um povo separado, viveram onde o Senhor tinha falado, na terra de Canaã. O que diferenciou esses homens foram a sua fé e o seu serviço a Deus, não baseado nas suas próprias facilidades, mas no próprio poder de Deus. Então, vocês vão ver depois na próxima aula, que nós vamos falar de José, que muitas vezes o povo de Israel ou o povo de hebreu ainda, né, depois, vocês sabem que o povo hebreu é a mesma coisa que o povo de Israel, certo? Sim. Qual é a diferença? O momento em que eles foram chamados assim. O povo hebreu foi chamado povo de Israel depois de Jacó. E Jacó teve seu nome, né? Mudado para Israel. Então, aí passou a ser Israel. Todos nós só conseguiremos cumprir os propósitos de Deus vamos dizer assim, na força do próprio Deus. Não no nosso limite. Nós temos um Deus ilimitado. Isso não significa que não vamos passar por circunstâncias difíceis. É o que eu estava falando sobre o Egito. O Egito, nesse mapa do Edilei aí, você viu, Edilei, seu mapa, o Egito aí? Viu seu mapa aí, o Egito? Tá a terra de Canaã, tá a terra de Canaã, e mais abaixo está o Egito. Vocês vão ver que várias vezes o povo de Deus precisou ir para o Egito por causa da fome. Vocês podem ver aí. Então, eles não tiveram uma vida fácil. Abraão esperou muito para ter seu filho, viveu vários capítulos de dificuldade, inclusive fome, né? Mas Deus estava com ele. Essa é a diferença de nós sermos uma pessoa escolhida por Deus e permanecer nos propósitos de Deus. Que nós vamos na supervisão de Deus. Nós não vamos fazer as coisas por nós mesmos. Os obstáculos que vêm, as dificuldades que vêm, elas vão vir. Porque se você quer permanecer numa coisa, seja qualquer coisa, vai demandar o quê? Foco, firmeza. Né? Aqui o ITQ é a mesma coisa. Nós estamos aqui, ó, nesse projeto difícil de permanecer. Mas nós sabemos que só vai mesmo chegar lá quem passar por isso. Amém. Não é verdade? Amém. O Edilei estava reclamando da internet aí, né, Edilei? Falando da Exato. internet, né? Uhum. Pois é. Então, só para encerrar aqui essa questão do povo hebreu, então nós vamos entender quando começou a origem do povo hebreu, certo? Começou, na verdade, em Abraão. Antes, Deus estava tratando com os homens. Agora, Deus estava formando uma nação. Nós vamos ver que essa parte chamada patriarcado, ela é uma das fases do povo hebreu, que nós vamos ver aqui. Então, essa fase do povo hebreu seria patriarcado, a fase dos patriarcas. Alguma pergunta que vocês entenderam ou não entenderam na apostila sobre esse assunto? Tá bacana. Que a gente poderia falar? Tranquilo. Tem uma questão aí também, acho que é no capítulo 3, né? Deixa eu ver. Que fala sobre, sobre como perder a primogenitura. O que era a primogenitura, gente? Vocês sabem? O primeiro. Caída, é o capítulo 3 já, né? É. Então, o que era a primogenitura? Era a bênção do filho mais velho, que na verdade era a sequência da promessa que Deus fez para Abraão. Exatamente. Então, vocês vejam que o primeiro que nós vemos aí que perdeu a primogenitura foi o próprio Esaú, né? Um fato muito... que está aqui na página, minha 44, não sei se é de vocês qual é, mas assim, o episódio,
em que Esaú perdeu a sua primogenitura. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, certo? E Jacó veio atrás dele. E nós vamos ver aí que, na verdade, o fato de Esaú não entender essa importante, né, questão fez uma reviravolta total na vida na geração que veio após, né? Porque Jacó passou a então receber a primogenitura. Gente, entrou muita coisa estranha aí, não é? Sim. Veja que ele trocou a primogenitura por causa de uma comida. Meu Deus. Como diz aqui na página, acho que de vocês deve ser 42, né? O item 2, escrito Jacó, do capítulo 3. Sim. Então fala que já havia uma disputa entre eles, mas que, vamos dizer, como coloca aqui, Jacó não entendeu a seriedade, o valor eterno daquela primogenitura. Que, na verdade, o filho ele recebia em dobro a bênção sobre ele. Certo? É isso que está escrito aí, se não me engano. Deixa eu ver aqui onde está. Não é isso? Agora, veja só uma coisa. Foi uma troca mediante um juramento, como está escrito aí. Então, não haveria como ele reaver. E no caso, Jacó não tinha outra alternativa a não ser como é que ele ia fazer para receber essa primogenitura. Então, todo esse plano arquitetado, que aconteceu, tudo mais, na verdade, direcionou para que Jacó fosse a sequência, né, dessa bênção. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui interessante. Vocês já perceberam que Deus, ele é um Deus justo e verdadeiro. Mas, às vezes, nossas atitudes podem interferir naquilo que Deus tem preparado para nós. Sim. E foi o que aconteceu com Esaú. Era para ser assim: Abraão, Isaac, Esaú. Tem um pastor amigo meu. Tem um pastor amigo meu que ele tem uma frase que eu acho muito massa, que ele fala assim, que Deus tem um plano até mesmo quando você sai dos planos dele. Oh, meu Deus do céu! Muito interessante isso. Por quê? Porque os planos de Deus podem confundir a trajetória que a gente acha. Por isso que a Bíblia fala de planos e propósitos, né? E eu fico pensando que, como Esaú não se importou, ele não quis, Deus falou, eu não vou ficar sem ninguém. Vou pôr alguém nesse lugar aí. Não é verdade? Vou pôr alguém nesse lugar. Então, foi o que aconteceu com Jacó. E acho que a parte de Jacó foi muito, ele sofreu muito por ser quem foi. Né? Ele enganou, foi enganado, né, pastor? Né? Outra lição que tiramos dessa trajetória dos patriarcas é que Deus tratou com todos eles. Deus foi tratar com essas pessoas. Né? Não foi assim tão fácil. É que nem aquilo. Deus tem uma obra para nós fazermos, mas tem uma obra para fazer em nós. Então, quando nós estamos no projeto de Deus, Deus está tratando conosco também. Não é verdade? Abraão também errou, gente. Isaac errou. Todos erraram. Isso é para provar que tudo que se conseguiu baseado no próprio poder de Deus, tá? O que mais podemos falar aqui sobre isso? Tá. Então, na semana que vem, nós vamos partir de José no Egito. Qual foi a questão do Egito na história do povo de Israel? Outra coisa eu vou avisar vocês. A parte do Êxodo, que é o capítulo de número 4. A parte do Êxodo vai o 4, o 5, tá? Vai o 4, o 5... que mais? 4 e 5.
eu vou dizer o seguinte para vocês. Na próxima aula, eu vou terminar a história. Tem uma parte que é histórica, tá? E tem uma parte no livro de Gênesis, ou melhor, nesse Pentateuco, que vai falar de leis, costumes, ofertas, sacrifícios, que foram coisas que Deus instituiu no meio do seu povo, porque eles precisavam ser um povo com leis. O que um povo precisa para ser uma nação? Lei. Lei, terra, identificação, língua. Senão, é terra de ninguém. Então, esse povo, até aqui que vocês estão vendo, cadê as leis? Né? Cadê as leis instituídas por Deus? Cadê as outras orientações? Então, nós vamos entrar nessa parte. E aí eu vou direcionar vocês nesse capítulo 4 e 5. E se tiver alguma coisa no 6, no outro, sobre história, nós vamos abranger tudo. Tá? Então, o que eu peço para vocês? Deixa eu ver o que está aqui na autoatividade. Deixa eu ver o que está aqui na autoatividade do capítulo 4. Capítulo 4. O Êxodo, né? O 5. Podem fazer o 4 ou 5. O 4 e o 5. Vejam que lá no capítulo 6 vai falar de ofertas. Então, eu vou deixar para depois. Sacrifícios, ofertas, né? Levítico. 4 e 5. 4 e 5. Podem fazer. Tá. Vai responder o capítulo 4 e 5, pastora? Sim, pode responder. Eu vou dizer se tem alguma questão mais para frente que é histórica. Porque o Êxodo vai contar a história do povo de Israel saindo. Mas como o último capítulo de Gênesis fala de José, José estava no Egito e o povo de Deus foi para o Egito. Saíram da terra de Canaã e foram para o Egito. Então, o que aconteceu? Que depois que acabou o tempo de José, o povo se tornou escravo. É isso que eu quero fazer essa ponte para vocês. O que aconteceu? O povo era bem-vindo, participava do Egito, que era uma nação poderosa da época, e depois eles, na verdade, se tornaram escravos, ao ponto de que Moisés foi levantado para sair com eles dessa terra, tá? Então, nós vamos terminar essa parte histórica, e vamos entrar depois nessa outra parte. Então, vocês vão... Oi, pode falar. Capítulo 3, precisa responder? Sim, pode responder. Tem gente que já respondeu. Só tem uma questão que fala. Já respondi quase tudo. Então, ótimo. Vocês estão muito zero bala. Só tem uma questão para falar. Eu estava vendo aqui. Quem quer falar? Ela está me ouvindo? Fala, Nilvan. Eu estou com minha liberdade e já fiz o 4 e o 5. Posso já mandar para a senhora? Pode mandar. Pode mandar. Tá bom, obrigado. Então, se tiver alguma questão de história, que fale sobre a história do povo de Israel, nas outros capítulos eu vou dizer, façam também, mas eu vou dizer, tá? Então vai ficar esse capítulo 4 e 5, e eu gostaria que vocês respondessem aquela pergunta que eu deixei, que eu prometi, porque eu vou falar alguma coisa dela, porque entra numa questão teológica, e é bom que vocês também saibam, né, sobre a questão da imagem e semelhança do homem em relação a Deus. Tá? Qual que é a pergunta mesmo? Vamos lá nela. O que significa dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Isso. Tá? Só para a gente entender, assim, teologicamente, porque aí ele fez uma citação, mas praticamente não explicou, né, exatamente o que seria esse diferencial. Ele só jogou o assunto lá. E tem realmente esse assunto, acho que na Teologia Sistemática 1. E eu vou trazer para vocês. Ok? O que mais? Só, né? Então tá, meus amados. Eu creio que um pouco a gente já avançou.
E a parte histórica é importante para vocês entenderem essa caminhada, né? Vocês vejam, Abraão morou na terra prometida e não fez parte, não tomou posse dela, né? Só depois de muitos anos que Israel realmente tomou posse. Uma questão só para vocês verem, né? Deus muitas vezes faz promessas para nós que só no tempo dele que serão cumpridas. Amém. Né? Amém. Vocês vejam que nem Moisés entrou na terra prometida, para vocês verem. Meu Então, Deus. não fiquem desanimados. Creiam. Que Abraão Amém. seja um exemplo para nós de crer. Vamos crer no que Amém. Deus tem para nós. Como vai acontecer, não sabemos tudo, mas a promessa vai se cumprir, ok? Então, obrigada, gente. Paz para vocês. Paz. Deus abençoe vocês aí, ok? Tem um texto que eu vou mandar para vocês que chama, porque vai servir para esse tempo e para depois. A história, a origem dos hebreus, tá? Que vai contar origem agora. dos hebreus. Eu vou passar para vocês, tá aqui, ó. É um texto. Tá. Porque ele vai falar um pouco dos hebreus agora e depois do que vai vir para frente, eles na Palestina, eles no Egito, e assim como foi, tá bom? Vou passar para vocês. Deus abençoe, então. Amém. Durmam com Deus, fiquem com Deus. Com Deus. Vamos em frente. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe. Qualquer dúvida, podem me perguntar.